Olá, meu nome é Karen Couto, sou leitora brasileira na Université Sorbonne Nouvelle e é com muita alegria que eu estou participando do primeiro Conecta Leitores. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de um trabalho que eu venho realizando no âmbito do posto-leitorado na Université Sorbonne Nouvelle. Vou compartilhar a minha tela. Então, o título da minha comunicação é O Vale do Jequitinhonha na Sorbonne Nouvelle, uma proposta reflexiva e intercultural para o ensino de português. Então, aqui está o plano de apresentação. Primeiramente, vamos falar do objetivo do trabalho, a motivação para fazer esse trabalho na universidade, o contexto do meu trabalho, a abordagem intercultural, abordagem que eu trabalho com os estudantes da universidade, a metodologia, que é dividida em duas etapas, que eu falarei adiante, e as considerações finais. Então, o objetivo desse trabalho foi investigar o modo como os estudantes universitários apropriam-se dos gêneros relato e depoimento, por meio de uma abordagem intercultural em uma sequência didática sobre o Vale do Jequitinhonha. Bom, antes de iniciar, a todo o relato de experiência, dessa experiência tão significativa para mim, tem que falar por que eu resolvi trazer o Vale do Jequitinhonha para a universidade. Então, eu acho que, assim, existem tantos vales por aí no Brasil, por que o Vale do Jequitinhonha? Então, isso parte de uma experiência minha, no início da universidade, quando eu estudava ainda na PUC Minas. Então, eu trabalhei no projeto Rondon Minas, no norte de Minas Gerais, nos anos de 2005 e 2006. Então, o projeto Rondon busca desenvolver ações que tragam benefícios permanentes para a comunidade. Ao mesmo tempo, ele busca consolidar no universitário brasileiro o sentido da responsabilidade social, coletiva e em prol da cidadania, na sua formação acadêmica e profissional. Então, para mim, foi uma experiência muito gratificante e é por isso que anos depois eu lembro com muito carinho dessa experiência e quis trazer todo esse contexto do Vale do Jequitinhonha para a universidade, mostrando para os estudantes como é a realidade local. Então, eu sou leitora, na Universidade Sorbonne Nouvelle, atuo no curso de graduação Língua, Literatura, Civilização Estrangeira e Regional, Língua Portuguesa, e no âmbito da disciplina Língua Escrita e Língua Oral, no ano de 2020, eu trabalhei querendo desenvolver e consolidar técnicas da comunicação escrita e oral dos estudantes, então trabalhando com gêneros do discurso, escritos e orais. Os gêneros trabalhados, escolhidos, foram o relato pessoal e depoimento. E a avaliação da disciplina era a elaboração de um depoimento oral escrito. Bom, então, quando você traz uma temática, são várias temáticas na divulgação da cultura e da língua portuguesa, o professor quer trabalhar 1000 temáticas. E vale ressaltar também que estávamos na época da pandemia, então, nesse sentido, eu queria um tema desconhecido, apresentar uma nova realidade. Então, o Vale do Jequitinhonha se apresentou como uma escolha reflexiva, dialógica, que promovesse um diálogo intercultural em sala e em extra-sala, como a gente vai ver em diante. De um lado, eu queria que o estudante pudesse se aproximar e conhecer vários Brasis. Por outro, eu queria que eles compartilhassem suas experiências de mundo. Aqui não pode se esquecer que nós filiamos, na perspectiva que concebe a língua como meio de reconstrução de sentidos, sempre uma interação com o outro, em práticas sócio-históricas, situadas em conformidade com a perspectiva dialógica de linguagem. Então,
buscamos realizar um trabalho pedagógico que favorecesse a exposição da alteridade por meio de movimentos interculturais e a abertura de outros horizontes de sentido. Para realizar esse trabalho, nós o dividimos em duas etapas. Uma etapa em sala de aula, com um trabalho com gêneros textuais, e uma segunda etapa, extra sala de aula, que foi uma mesa redonda reunindo sujeitos de diferentes contextos. Então, vamos falar sobre a primeira etapa. Aqui está o cronograma. Primeiramente, né, na sala de aula, fizemos a apresentação do Vale do Jequitinhonha, para que os estudantes pudessem conhecer a realidade local, com fotos, poemas, depoimentos, vídeos. Em seguida, apresentamos as características dos gêneros, relatos e depoimentos. Como exemplo desses gêneros, nós exibimos o documentário Yequiti, Vida Fio a Fio, que tem uma série de relatos dos próprios povos, né, pessoas da comunidade local. Então, os estudantes puderam compreender um pouco tanto a realidade local e também ver como se dá, né, o gênero relato. Por fim, os estudantes tiveram a oportunidade de fazer uma roda de conversa com o Marco Diniz, diretor do documentário. Então, foi bem interessante a troca de experiências. Por fim, eles fizeram o depoimento oral e o depoimento escrito, que era a entrega final, a avaliação final da disciplina. Aqui eu trago para vocês, foram 20 depoimentos escritos e 16 depoimentos orais. Então, foi um trabalho bem rico e o resultado foi maravilhoso. Aqui eu vou ler, a título de exemplo, um depoimento escrito. O que mais me marcou nesse documentário foi o estado de espírito do povo do Vale. As pessoas do Vale respiram a gratidão e sabem valorizar o que eles têm. E isso destaca-se ao longo desse documentário. É verdade que não tem as condições econômicas e o luxo de muitas regiões do mundo podem ter, mas tem a felicidade, o amor pela própria terra. E isso, para mim, é uma enorme riqueza. Acho que não se tem que esquecer que a riqueza não se mede somente em termos financeiros, mas sim ao nível do valor. Então, esse depoimento escrito do estudante, né, de um dos estudantes, já mostra também toda essa perspectiva de descentralização do ponto de vista que você tem, né, para o outro, essa alteridade, já mostra a alteridade tanto que foi o objetivo da nossa aula. A etapa 2 foi uma atividade extra-classe, então fizemos uma mesa redonda sobre as mulheres do Vale, do Jequitinhonha, e o objetivo foi reunir diferentes pontos de vistas sobre a vida do Vale, promovendo um diálogo intercultural. Então, ela ocorreu, né, dia 31 de maio, o título dessa mesa redonda, foi Mulheres de Jequitinhonha encarando a vida de frente em verso e prosa. Então, os objetivos foram, em primeiro lugar, promover o diálogo sobre empoderamento das mulheres nessas comunidades e ressaltar a importância da contação de histórias por meio da preservação do conhecimento, da cultura, das identidades coletivas e individuais dessas mulheres. Para que esse evento pudesse ocorrer, o Programa Leitorado Brasileiro na Université Sorbonne Nouvelle estabeleceu parceria com a UFMG em diferentes departamentos. O Programa Polo Jequitinhonha, a Diretoria de Ação Cultural e o Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Inclusive, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação nos ajudou a fazer a transmissão do evento, e por isso nós somos muito gratos. Então, a mesa redonda foi bastante interessante, podemos reunir diversos pontos de vista e foi riquíssimo. Foram 2h30 de discussão, de debate, realizados no âmbito da Semana da América Latina, evento promovido, né, pelo Ministério das Relações Exteriores da França. Então, nós tivemos aí, nesse evento, pontos de vista de artesãs e jogadoras diversos do Vale,
de uma pesquisadora da UFMG, do diretor do documentário sobre o Vale de Jequitinhonha, Frei Chico, um antigo, né, pesquisador e divulgador da cultura popular do Vale, eu mesma, né, enquanto promotora da língua portuguesa e da cultura brasileira na Université Sorbonne Nouvelle, e uma estudante convidada, interessada na troca de saberes e no diálogo intercultural. Aqui está o cartaz, né? Um evento ocorreu dia 31 de maio, e nós tivemos várias pessoas aí que participaram desse evento, foi muito interessante. Então, aqui está um print screen da transmissão do evento, e aí dá para ver a participação de diferentes, né, pessoas e o tanto que foi rico. Então, aqui trazemos as considerações finais. O trabalho empreendido nos permitiu fazer diversas reflexões. Em primeiro lugar, né, a proposta pedagógica, ancorada na abordagem intercultural, favoreceu a criação de oportunidades para a interação dos estudantes com outras experiências de mundo, outras formas de atribuir valores, outros pontos de vista. Ademais, né, o trabalho promoveu um diálogo constante e ressignificação de sentidos entre estudantes, dando importância à sua autonomia e cooperação. A análise das produções evidenciou que a apropriação de gêneros discursivos é um processo subjetivo, mas que também apresenta aproximações e similitudes com outras realidades. A valorização da vida e da cultura local, contadas com orgulho pelos próprios habitantes do Vale, proporcionaram uma imersão dos alunos em suas próprias experiências de vida, permitindo também uma apropriação do gênero enquanto prática social. E, por fim, concluímos que o professor tem um papel mediador cultural, comprometendo o indivíduo na relação com os outros, com a sua própria cultura e com a cultura dos outros. Então é isso, deixo aqui meu e-mail para contato, para qualquer dúvida, e estamos com as referências bibliográficas aí para vocês consultarem. Obrigada, tchau, tchau.